Marketing baseado em narrativas, a arte de contar histórias. Introdução. Contar histórias pode ser um poderoso elemento em uma estratégia de marketing. Pode ser a força motriz por trás do desenvolvimento e, sobretudo, do estabelecimento de uma marca que se conecte e se identifique com seu público-alvo. As histórias que você conta e o método que você usa para narrar essas histórias em suas campanhas de marketing devem se basear em objetivos gerais, mas uma coisa nunca muda. Sua história deve ser elaborada para apresentar sua marca ao mundo de modo que você se sobressaia e se destaque da concorrência. As histórias contadas devem ser vistas como uma comprovação do nosso trabalho árduo. Elas devem destacar os esforços que envidamos para criar uma marca poderosa e ajudar a fornecer grande volume de conteúdo, fazendo com que as pessoas se identifiquem. É também a maneira mais fácil de expressar emoções e de ilustrar seu compromisso em fornecer valor. Não há nada mais poderoso do que uma história cuidadosamente elaborada para atender às necessidades do seu principal mercado. Neste relatório especial, abordaremos os principais métodos de contar histórias, como usar essa estratégia da melhor maneira possível e como você pode usar a narração de histórias para fortalecer sua marca já existente ou lançar uma nova. Sem mais delongas, vamos começar. A arte de contar histórias. Marketing de conteúdo consiste em descobrir maneiras de utilizar e adaptar seu conteúdo para que ele atinja um público maior. Narrativas de histórias e marketing de conteúdo caminham lado a lado. Através da narrativa de histórias, você pode criar uma campanha de marketing altamente engajada e com um foco bem definido. Você pode usar a narração de histórias para apresentar às pessoas informações necessárias para que elas tomem a decisão de seguir sua marca, comprem seus produtos e se conectem à sua plataforma. Felizmente, existe uma estrutura fácil para criar histórias atraentes para suas campanhas de marketing. Você pode usar os seguintes métodos: visual ou de conteúdo. A narrativa visual inclui itens como vídeos, apresentações, webinars e até mesmo séries de episódios que conduzam os espectadores ao longo de uma jornada. Já a narrativa baseada em conteúdo incluiu artigos, postagens de blogs, páginas de vendas e assim por diante. É importante combinar os dois métodos de contar histórias em suas campanhas de marketing para que você possa alcançar um público mais amplo. Algumas pessoas preferem assistir a vídeos. Outras absorvem melhor as informações na forma de texto. A estrutura de uma campanha narrativa bem-sucedida também deve incluir perguntas e respostas. Iremos nos aprofundar nisso no próximo capítulo, mas, por enquanto, aqui está uma visão geral do que você precisa levar em conta ao criar sua campanha baseada em narração de histórias. Perguntas do seu público. Você não precisa fazer uma pesquisa de mercado para identificar as perguntas mais importantes, embora essa possa ser uma estratégia eficaz para criar uma narrativa que crie uma conexão com seu público-alvo. No entanto, outra maneira de abordar questões sem precisar fazer pesquisas de mercado é analisando as perguntas recorrentes feitas por seu público. Portanto, observe as perguntas que seus clientes já estão fazendo. Que respostas seus concorrentes estão dando? A melhor maneira de se conectar com seu público é falando a língua deles. Definição da cronologia. Esse é o momento em que você redige sua história, alinhada à campanha de marketing.
Essa história dirá ao seu público como você chegou do ponto A ao B, porque você criou sua marca, serviços/produtos, e como ela atende às necessidades deles. Essa etapa serve para definir o objetivo da sua história e para ajudá-lo a se manter alinhado com suas metas e consistente em suas campanhas. Personalização. Sua história precisa se conectar com seu público-alvo e você deve fazer isso colocando o foco todo neles. Em vez de criar uma história genérica que simplesmente destaque sua marca, você precisa envolver seu público, levando-os a pensar que você sabe de que eles precisam, o que desejam e o que temem. Finalmente, adaptação. Uma única história não se encaixa em todos os canais de marketing, portanto, é necessário criar histórias alinhadas a cada plataforma a ser utilizada. Por exemplo, se você planeja usar as mídias sociais, primeiro você precisa descobrir os principais temas, tendências e tópicos mais requisitados em cada canal e, em seguida, criar um enredo de acordo com o que estiver em alta. O marketing do Facebook é diferente do marketing do Instagram e eles atendem públicos muito específicos, portanto, você precisa adaptar seu enredo para melhor atender esses espectadores. Em vez de ir direto para as vendas, você precisa pensar em como as pessoas se comunicam nessas plataformas, como elas recomendam produtos e serviços e como o mercado responde a diferentes tipos de anúncio. Depois disso, você pode criar sua própria campanha baseada em narração de histórias, de modo que elas estejam alinhadas a essas mídias. No próximo capítulo, abordaremos as 3 etapas principais para criar uma história de sucesso, ou seja, para que ela seja capaz de se conectar emocionalmente com seu público. Histórias que vendem. Toda história tem 3 partes principais: o começo, o meio e, claro, o fim. Ao usar narrativas como meio de divulgação, sua história precisa abranger todas as etapas, o que significa que você deve começar. Etapa 1. Definindo a cena. Na primeira etapa da sua campanha baseada em narrativas, você deve preparar as bases da sua história. Você precisa montar a cena. Nessa primeira fase, você deve descrever os conflitos pelo quais seu público está passando. Em outras palavras, você deve reconhecer os problemas que eles enfrentam e esclarecer a mensagem da sua marca a fim de demonstrar que você entende seu mercado e o que eles estão passando. Gostou? Então acesse www.ebookteca.com.br para baixar o e-book completo.